Olá pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje são crimes aberrantes. Por que esse nome aberrantes? Quer dizer que houve um erro no momento de cometer esses crimes, tudo bem? A doutrina se refere a eles como aberratio ictus e aberratio criminis. Então, o objetivo da aula de hoje é entender a diferença entre esses dois e quais seriam essas hipóteses de erro. Então, vamos lá. Aberratio ictus quer dizer desvio no golpe ou aberração no ataque, todos sinônimos. Quer dizer que há um erro na execução do crime. Na hora de cometer o crime, ocorre um erro. É um erro de pessoa para pessoa. Então, a gente quer matar uma pessoa, só que ele erra e mata outra pessoa. E aí, como ele responderia por esse crime? De acordo com a pessoa que ele de fato matou ou com a pessoa que ele pretendia matar? Faz diferença isso? Faz, porque dependendo do alvo do agente, se fosse, por exemplo, um familiar, um ascendente ou descendente, haveria agravantes. Então, não é qualquer pessoa que atingir ou que pretenda matar é indiferente, não. Faz diferença para o direito penal. Então, como seria isso? Olha o que o Código Penal fala no artigo 73. Erro na execução, erro na hora de executar um crime. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, um erro de pontaria, qualquer coisa assim, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa adversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela. Esse aquela se refere à pessoa que ele pretendia ofender, a vítima pretendida, e não a vítima de fato atingida. Tudo bem? Atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 desse Código. Esse parágrafo 3º do artigo 20 fala do erro sobre a pessoa. Vocês já viram isso no penal do ano passado. O erro, quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado, não isenta de pena. Então, se você errou o seu alvo, a sua pessoa, a sua vítima fatal, você não está isento de pena. Você irá responder pelo crime. Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima. Vítima é a que de fato foi atingida, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime, ou seja, da vítima pretendida. Então, o Código Penal nos dá a solução. A gente vai considerar não quem de fato foi atingido, mas quem a gente pretendia atingir. Tudo bem? Vamos um exemplo prático. Exemplo, queria a morte do pai, mas por erro de pontaria acertou o tio que conversava com ele. Então, aqui pai e tio conversando, e eu queria matar meu pai. Ora, isso é um crime com uma agravante contra o ascendente, tá certo? Só que na hora de atingir, puxa, atingi meu tio. Eu vou responder como se eu tivesse matado o meu tio, a vítima que de fato foi, ou a vítima que eu pretendia. Segundo o Código Penal, é a vítima que eu pretendia. Por que assim? Porque o Código Penal adotou essa solução. Porque o nosso Código Penal, ele optou pela teoria finalista da ação. Toda ação que a gente comete, ela tem um fim. Ela tem um objetivo. Então, eu vou responder de acordo com esse meu objetivo, com a vítima que eu pretendia atingir, tudo bem? Então, eu vou responder com o homicídio com agravante do artigo 61, inciso 2, letra E, que a gente viu algumas aulas atrás. Entre as agravantes está lá, praticar contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. A gente viu que não entra a figura do companheiro, senão seria uma analogia, malam partem. E não tem o tio aqui descrito. Então, vou responder com uma pena mais grave, como se eu tivesse atingido meu pai, que era quem eu pretendia. Tudo bem? Muito embora tivesse atingido meu tio. Tranquilo? E a grande pergunta é, e se eu atingir os dois, o pai e o tio? Efetuei um disparo e atingi meu pai e meu tio, né? Como é que fica? Lembra da aula passada, quando a gente viu, atinge 2 coelhos com uma cajadada só? A regra do concurso formal? Olha como é que fica. Segunda parte do artigo 73. A gente leu a primeira parte, a segunda parte diz: no caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, a vítima pretendida, além da vítima de fato, aplica-se a regra do artigo 70 desse Código Penal. O que é o artigo 70? Do que ele fala? Do concurso formal. Quando o agente, mediante uma só omissão, meu disparo, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar a pena mais grave, lembra que eu matei pai e tio aqui,
é mais grave eu matar meu pai, porque tem agravante da ascendente, tá certo? E aumentar a pena de 1/6 até a metade, tudo bem? Então, se eu atingir as duas, aplico a regra do concurso formal. Pega a pena mais grave e atinge e aumenta de 1/6 até a metade. Tudo bem? Isso é o chamado aberratio ictus com unidade simples ou com resultado único. Aberratio ictus é que houve um erro na execução e eu atingi só uma vítima. Então, unidade simples ou resultado único. Ou aberratio ictus com unidade complexa ou resultado duplo. Eu atingi duas vítimas. Tudo bem? É essa a diferença. Você acabou de entender a diferença entre esses dois conceitos. Tá certo? E aqui, nesse caso, a regra do concurso formal. E no primeiro caso, se eu errei a vítima, eu respondo como se eu tivesse atingido a vítima que eu pretendia, quem eu visava atingir. Tudo bem? Então, vamos fazer uma questão para fixar bem? Pedro e Paulo bebiam em um bar da cidade quando teve início uma discussão sobre futebol tradicional, né? Pedro, objetivando atingir Paulo, desfere contra ele um disparo que atingiu o alvo desejado, ou seja, o Paulo, e também terceira pessoa que se encontrava no local. Uma ação, dois resultados, dois crimes. Certo de que ambas as vítimas faleceram, inclusive aquela cuja morte não era querida pelo agente. Para resolver a questão no campo jurídico, deve ser aplicada a seguinte modalidade de erro. É o aberratio criminis, o aberratio ictus, erro determinado por terceiro ou erro sobre a pessoa. Então, essa é uma questão conceitual. A gente errou o alvo, é o aberratio ictus. Tudo bem? A gente vai ver agora, em seguida, o que seria o aberratio criminis. Aqui eu erro o crime. Eu queria cometer um crime e cometo outro. Aqui o crime é o mesmo, o homicídio. Mas eu queria atingir uma vítima e atinjo outra. Então, vamos ver aqui. Após uma discussão em um bar, Pedro decide matar o Roberto. Para tanto, dirige-se até sua residência, onde arma-se de um revólver. Ato contínuo, retorna ao estabelecimento e efetua um disparo em direção a Roberto. Contudo, erra o alvo atingido Antônio, balconista que ali trabalhava, ferindo levemente no ombro. Só um minuto, por favor, que tem uma pessoa chorando aqui. Uma pessoinha que quer participar da aula. Então, vamos lá. Ele queria atingir o Roberto, só que ele atingiu o balconista, o Antônio. E atingiu também o Antônio, só que o Antônio foi ferido no ombro. E aí, como é que o Pedro vai responder? Então, foi uma ação, um disparo, e aí ele errou e atingiu o Antônio, que ali trabalhava. Ele vai responder pelo crime que ele pretendia, a intenção dele, a teoria finalista, ou que de fato foi praticado. Veja, a gente viu que o Código Penal adotou essa teoria finalista, interessa é a ação que ele pretendia, então é um homicídio na forma tentada, era o que ele queria. E a lesão leve que o Antônio teve no ombro? Não, responde só pela intenção, que era o homicídio na forma tentada. Tudo bem? Essa é a nossa teoria finalista. Não olhe para o resultado, para a lesão leve. Olhe pela intenção do agente. Tranquilo? E uma outra curiosidade. Se o agente, olha aqui. Se o agente estava em legítima defesa, essa legítima defesa também se estende quando ele erra o alvo. Imagina um policial militar no Rio de Janeiro subindo o morro atrás de traficante. E ele é recebido nesse morro a balas, a tiros. Quando ele vai efetuar o disparo de volta, esse policial está em quê? Em legítima defesa. Ele está repelindo a agressão injusta, atual e etc. Só que suponhamos que esse policial atingiu uma criança que estava ali próximo. Como é que fica? Quando ele atinge a criança, ele erra, ao invés de acertar o traficante, ele acerta a criança, essa legítima defesa dele se aplica também no caso de erro. Ele não vai responder pela morte da criança e vai responder como se estivesse em legítima defesa, porque interessa quem ele visava atingir, que era o traficante. Tudo bem? Dito isso, vamos responder essa prova aí para juiz no Mato Grosso do Sul? Jango, policial federal, ao tentar prender traficante de drogas, é recebido a tiros. Jango reage à injusta agressão do traficante. Entretanto,
Um dos disparos atinge a Flor, que é uma criança de 2 anos de idade que brincava no quintal de casa, próximo ao local onde ocorreu a troca de tiros. A situação é um exemplo de aberratio ictus, que é um erro na execução, ou erro na execução em legítima defesa, sim, que ele estava, né, do